Primeiro agradecer por você ter tirado esse tempo para vir conversar com a gente. E a gente queria fazer algumas perguntas para você. E a primeira que eu queria perguntar era você, depois de já ter trilhado uma carreira na música, o que te fez ter esse primeiro interesse no cinema, em fazer trilha para o cinema? Qual que foi esse seu primeiro contato com o audiovisual? Essa é uma ótima pergunta, porque na verdade eu desde criança, muito pequeno, eu achei que eu tinha uma música dentro de mim que era para descrever imagens. E aí fiz teatro muitos anos também, porque teatro também trabalha com isso. O negócio de canção, que é a música com letra, veio depois. O que veio primeiro foi usar a imagem e a música para descrever narrativas, histórias, separações, entendeu? Mortes, vidas, etc, etc. Então foi uma... Aí eu fiz várias peças de teatro. Depois eu tive a chance de um amigão meu, Antônio Carlos Fontoura, de convidar para fazer a música de um filme. E aí eu peguei esse vírus, fiz mais de 50 filmes até hoje e adoro isso. Sim, 5 premiações no Kikito, uma premiação na Espanha. Em questão do seu processo, fiquei muito curioso, quando você recebe um projeto, onde é que você começa a pensar o filme? É pelo roteiro, conversando com o diretor? Isso aí tudo, é como você fala, mas é isso aí tudo, né? Na verdade, o diretor é o meu aliado, né? Então ele conta a história para mim, né? Depois eu faço alguma música e tal, ele me diz se está no caminho certo, se não está, né? Mas depois ele manda a imagem também. Aí eu confirmo a música com as imagens para poder ver quantas entradas musicais tem. Eu acho que tem. Depois ele me diz que é verdade ou não é verdade isso, que eu estou fazendo música demais ou que eu estou fazendo música de menos, né? Mas na verdade tem toda uma... O importante é você ficar chocado com cada filme novo que você recebe, chocado no sentido de que aquilo é um animal. Você tem que aprender a domar esse animal. E esse animal é estranho, porque ele vai te enganar às vezes, ele vai achar que é agressivo, que é carinhoso, e depois ele se modifica no meio. São portas, sabe aquele Mil Folhas? Eu adoro Mil Folhas com creme dentro, não sei o quê. Mil Folhas é 1000 folhas. Então, na verdade, um filme, ele é exatamente a possibilidade de você ir tirando folha por folha, né? E aquilo vai mudando de cara, aquilo vai te revelando coisas que você não sabia. Uma música vai revelando outra, não é? E sempre com o diretor correndo atrás de você para ver se aquilo tá bom. E como educador também você tem uma carreira prolífera, e eu fiquei muito curioso para saber qual que é a diferença entre você ensinar música, entre você ensinar cinema aqui no Brasil e em outros países, quais as diferenças culturais e principalmente o que você aprendeu como professor e o que você conseguiu trazer para cá, das suas experiências no Cabo Verde, em Cuba, no Chile. Então, como eu falo sempre, eu consigo... Eu acho que as histórias são humanas, né? Então, tudo bem, é baseado num tipo de música que se faz no Chile, etnias, incas, né? Várias tribos, né? Indígenas, quilombolas, né? A música negra que se faz no Brasil, a música digamos, eu venho muito, que minha avó russa, coisa da Europa, então quais as tradições europeias, né? Tudo mais. E os seus povos também, os povos que reagem, que escutam, mas eu acho que as populações, elas têm, se tivessem chance, elas adorariam uma música universal. Eu acho que as histórias são universais, então o casamento é universal. Se não interessa se é entre pessoas do mesmo sexo ou não, tanto eu digo, né, trabalhar com pessoas trans, né, eu digo, é sempre humano, o social, o sociológico, né? Então a gente trabalha as histórias em cima disso, as violências, as agressões, né, o amor, o desamor, a solidão, né, o solitário. Então eu acho que a música se refere a isso quando ela vai contar histórias, e isso é mundial. Então você precisa extrair isso das pessoas, elas terem confiança em você para contar as histórias delas para você, entendeu? E isso que um educador precisa. O educador precisa instaurar confiança nas pessoas que vão ser seus alunos, porque eu trabalho na contação de histórias, outras pessoas trabalham
outra, por exemplo, acorde, dó menor, dó maior, vamos tocar, como é que toca trompete? Eu acho muito bacana, mas eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em fazer as pessoas contarem as suas histórias ou musicarem as suas histórias. Entende? Então eu preciso que as pessoas confiem em mim. Eu lá na faixa, na PUC, nesses lugares todos que eu dou aula há mais tempo, eu sou assim o professor preferido para que as pessoas cheguem em mim, tragam suas namoradas, tragam seus namorados, abrem armários, saiam do armário. Quantas e quantas pessoas eu já pedi, né? Já mostrei música, já mostrei histórias, e elas se abrem comigo porque elas confiam em que eu não vou trabalhar isso de uma forma a ser contra ou a odiá-las. E isso é fundamental. É fundamental. Você instaure confiança, né? Que as pessoas sintam à vontade. Eu tenho inúmeros exemplos para te dar de pessoas que se sentiram à vontade e se juntaram a mim nas turmas onde eu dou aula. Autistas, pessoas com dificuldade, pessoas muito conservadoras, no sentido de fixarem as suas histórias, comportamentos autistas, se dão muito bem na minha turma, nas minhas turmas. É uma profissão muito acolhedora. Muito acolhedora. Uhum. E para terminar, eu queria perguntar para você, tipo, o conselho que você dá pro jovem compositor que está querendo entrar pro cinema, os caminhos que ele pode pegar para poder se ingressar, o que ele precisa fazer para poder seguir nos seus passos. Isso é uma ótima pergunta, porque, em primeiro lugar, ele tem que ser um cineasta. Ele tem que entender que ele não vai fazer a música para mostrar o seu último álbum que toca no Spotify, entende? Ou que vai... Porque a minha música vai ter o volume suficiente para eu entender o que os personagens estão falando. Tudo bem, o personagem pode estar bêbado numa noite, numa balada, tudo bem, aí vai ter uma confusão danada e a sua música também vai misturar no meio. Então você não vai lá para mostrar que você é fodão, entendeu? Você vai lá para mostrar que a sua música faz parte de um conjunto de linguagens na qual se inscreve, né, tudo, roteiros, se inscreve a direção de arte, edição de sons, ruídos, né, e a tua música está ali no meio. E muitas vezes ela não vai poder falar com volume. E muitas vezes não, você vai brigar, sim, porque os diretores às vezes têm vergonha de mostrar a sua música, às vezes eles acham que a sua música está competindo com o filme, então que ele não vai dar mole para você, o que é um absurdo. Vários diretores eu já vi fazerem isso. Não vou dar espaço para um músico, porque a imprensa vai acabar dizendo que a música dele é melhor do que o meu filme. Puta que pariu, entendeu? Belácio, eu vou fazer esse papel, né? Então, o conselho que eu dou para um jovem compositor é: abra mão de querer se mostrar, né? Abra mão e faça um bom trabalho, né? Aprenda a tocar piano. Se você só toca violão, viola, violino, instrumentos melódicos, aprenda a tocar com as duas mãos para você poder fazer a parte harmônica, de entender que a melodia está baseada em baixos, está baseada em harmonias, para você tocando piano, que as notas já estão feitas num grande... na sua frente, diferente do que no violão, que é muito mais complicado, né? Você poder entender isso. Então, o piano, você vai ter que fazer um pouco arranjo, ser um pouco arranjador, além de compositor. Conheça a música do mundo, a música de vários países do mundo, entenda como as pessoas fazem música, né? Não se prenda a um determinado tipo de eu não gosto de música sertaneja. Sinto muito, sabe? Eu não gosto de samba, ou eu só gosto de samba. Isso são imagens vazias, né? Completamente vazio esse pensamento de que eu só gosto disso. Pode dizer que eu gosto disso, claro, mas só gosto disso é anti-cinematográfico e anti-musical. Então eu não aconselho isso. Pelo contrário, eu aconselho você ser cinéfilo, por um lado, quiser entender e adorar a história do cinema, ver filmes importantes. Cinema brasileiro, que é maravilhoso, não é só porque agora ganhou um Oscar. O cinema brasileiro sempre foi fodaça, sempre foi.
entendeu? Então conheça o cinema brasileiro, conheça o cinema latino-americano, o cinema argentino, que é uma maravilha, né? E conheça o cinema mundial, o cinema que reflete expressão de minorias, né? Cinema indígena, né? Cinemas que estão aí, que refletem maneiras de você ver as culturas, né? E fazer amigos dentro disso, e lá no Estação Botafogo, que agora está formando um público novo, coisas desse tipo. Esse é o meu conselho. E então fiquem ligados nas redes sociais para notícias das próximas palestras e das próximas entrevistas. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão, gente.